Vamos falar sobre lei trabalhista, gente? Com a nova lei trabalhista que entrou em vigor em novembro do ano passado, houve várias alterações como férias, jornada de trabalho, remuneração e plano de carreira, enfim. De lá para cá, a gente vem abordando alguns desses temas aqui no Ver Mais. E hoje nós vamos falar sobre hora extra e banco de horas. O que é certo, o que é errado e o que pode, o que não pode. Se você já mandou a sua pergunta, ela vai ser respondida aqui. Se não mandou, aproveita que o nosso WhatsApp aí, ó, tá na tela para você mandar. Quem vai responder tudo pra gente é a advogada trabalhista Adriana Neumann. Doutora Adriana, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bom, e você? Tudo ótimo. Doutora, é interessante porque muita coisa mudou, as pessoas às vezes não sabem exatamente o que mudou, mas surge muita dúvida. Eu quero aproveitar que o pessoal tá mandando pergunta e já começar com uma perguntinha aqui na tela, pode ser? Sim. Vamos lá. Se você não quiser, inclusive, não precisa se identificar, tá, gente? Pode mandar que a gente vai ler aqui. Pergunta sobre hora extra. A empresa precisou que eu ficasse mais de 2 horas extras. É permitido? A empresa pode pedir para não bater ponto após 2 horas a mais? Tá, é assim. As horas extras habituais, elas têm que ser no limite de 2 horas. É óbvio que... Posso voltar um pouquinho? Então, Pode. O máximo que a empresa, que você pode fazer é 2 horas por dia, é isso? As habituais, tá. que eu ia dizer. Às vezes existe, por exemplo, tem que fechar um pedido e tem que trabalhar, tem que virar à noite, alguma coisa assim. Pode, pode, desde que seja pago, desde que marque bonitinho, pode fazer. O que não pode fazer isso sempre, o tempo todo. Tornar corriqueiro e banal. Exatamente. As horas extras habituais têm que ser em número de 2, tá? Agora, tem que marcar no ponto? Tem que marcar no ponto. Não pode simplesmente bater o ponto. Tem muita gente que exige que bata o ponto na hora que seria correta de saída e a pessoa continua trabalhando. Se o Ministério do Trabalho ficar sabendo disso, ele pode autuar a empresa. Mesmo que a pessoa faça um acordo, por exemplo, não, tudo bem, eu vou bater meu ponto, vou continuar trabalhando, depois você compensa em outros dias. Isso aí já seria o banco de horas, né? Mas compensar em outro dia é o banco de horas. Agora, mesmo assim, tem que bater. Tem que bater o horário certinho. Entendi. Então, nada de ficar... Não pode trabalhar sem ponto batido. Não. O correto da lei é trabalhar com ponto batido. Se a empresa precisa que o funcionário trabalhe, ela tem que, então, também dar esse espaço para que ele trabalhe e ganhe o que ele merece. Exatamente. Né? Trabalhar de graça, nem relógio, né, doutora? É verdade. Vamos falar de hora de deslocamento. Como é que são consideradas as horas de disposição para o empregador? Ida ao trabalho, volta para casa? Antigamente era assim, quando o empregador oferecia o transporte e o empregado trabalhava em algum lugar de difícil acesso, esse tempo de deslocamento era considerado como tempo à disposição do empregador. Não é mais, tá? Tempo à disposição do empregador é tempo que se está trabalhando. Entrou na empresa e começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Até assim, se você está na empresa para outras coisas, como por exemplo, para esperar uma chuva passar, ou você chegou mais cedo porque você queria pegar o ônibus mais vazio e você chegou na empresa mais cedo. Se você não começou a trabalhar, não bateu ali o ponto mesmo, aí você não está à disposição do empregador, então isso não é considerado hora extra. Então, cuidado com isso, né? Também não ficar perdendo tempo ali, né? Vamos lá, hora para trocar de uniforme e permanecer na empresa sem trabalhar, isso que você já falou, né, doutora? Mas isso. Essa coisa de trocar o uniforme, é uma necessidade da empresa que ele use o uniforme. Quando que é devido, quando não é devido esse Tá, tempo? é assim, se a empresa não exige que o uniforme seja trocado nas dependências dela, se o empregado pode sair de casa já de uniforme e já lá começar a trabalhar, esse tempo de troca de uniforme dentro da empresa, vamos dizer que o empregado não quer sair de casa com uniforme, quer trocar lá, esse tempo que ele troca não é considerado como a disposição do empregador. Contudo, se o empregador não permite que o empregado saia de casa com o uniforme, exige que o uniforme seja trocado, ou se é necessário, naquele caso das empresas alimentícias, em que é necessário fazer toda uma higienização do empregado, dos uniformes e tudo mais, o tempo de troca de uniforme, nesse caso, é considerado como à disposição do empregador, e aí, se extrapolar a jornada, é considerado hora extra. Aí depende dessa exigência, né? Tem mais pergunta no nosso WhatsApp, doutora Adriana. A empresa pode aplicar banco de horas e horas extras? Pode haver acordo? Pode ter os dois?
É difícil, assim, os dois é difícil de acontecer. O que acontece? O banco de horas é justamente para se evitar o pagamento de horas extras, né? O que é o banco de horas? Você trabalha mais num dia para folgar no outro, ou sair mais cedo, ou entrar mais tarde, ou não trabalhar num outro dia, tipo emendar feriadão. Então, aí a pessoa trabalha e aí não é paga hora extra. Mas existem critérios para que esse banco de horas seja aplicado. Antigamente, antes da vigência da reforma trabalhista, era somente através de negociação coletiva e a compensação dessas horas tinha que ser dentro do período de 1 ano. Atualmente, ainda existe essa de negociação coletiva com um período de compensação em 1 ano, mas houve a modificação de ser possível o banco de horas individual, tá, por escrito, e aí, nesse caso, a compensação tem que ser feita dentro de 6 meses, ou o banco tácito, que a gente diz que é boca a boca, os dois combinam lá e tal, não assinam papel nenhum, essa compensação tem que ser feita dentro do mês. Dentro do próprio mês? Dentro do mês. Eu acho que assim, você trabalha um pouquinho mais e vamos emendar o feriadão, porque o feriado cai na quinta, então para não trabalhar na sexta, vocês vão trabalhar um pouquinho mais dentro desse mês, combinado e tal, e acabou. Esse banco de horas é válido, mas aí tem que ser naquele mês. Você não vai trabalhar em setembro, monte e tal, para folgar lá em dezembro. Então, quer dizer, é maleável. Pode combinar, vou trabalhar um pouquinho mais para folgar ali, mas ali também é tranquilo. Não tem muito drama também. Não. Tem mais perguntinha aqui no nosso WhatsApp, pode colocar na tela. Se a empresa dá folga ao funcionário, ela pode descontar essas horas não trabalhadas? Não, se ela dá folga, se é por iniciativa da empresa, isso é considerado como licença remunerada. Ela não pode descontar, ela só vai descontar se realmente o empregado faltar. É claro, injustificadamente, né? É como se ela estivesse dizendo, você não precisa trabalhar. Não precisa, mas é porque eu não preciso do seu trabalho, mas tem que pagar o salário. E quando que é devido, por exemplo, se a empresa tem algum tipo de treinamento, curso, essas coisas que são para capacitar, enfim, deve descontar, descontar não, valer como hora trabalhada, doutora? 30 segundos. Tá. Se o curso é feito em benefício do próprio trabalho dela, sim, isso é considerado como tempo à disposição. No entanto, por exemplo, alguns treinamentos do tipo uma pós-graduação, algum curso que aproveite para o empregado, mas não diretamente naquele contrato de trabalho, aí não. Aí não. Tá certo. Tá bom? Doutora Adriana Neumann, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima, porque tem muita dúvida. Sim, claro, vai ser um prazer. Valeu, querida, obrigada.